Começando mais um vídeo no canal da Bolívia que me emociona, aonde dessa vez nós vamos falar sobre o nosso querido clássico Samará, Sampaio Corrêa e Maranhão, jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Maranhense, um jogo que traz muitas nuances de um lado e de outro, e a gente vai abordar aqui no canal da Bolívia que me emociona. Certo? Então, vamos lá, né? Esse jogo que ele vai acontecer hoje às 4 horas da tarde, dia 18 de janeiro, né? No estádio Castelão, esse jogo que é válido pela terceira rodada, como eu falei, do Campeonato Maranhense. Aí vamos a questões. Ingressos, os ingressos estão R$ 30 aos torcedores do Sampaio, né? R$ 30 ao setor 1, cadeira coberta, R$ 60, e também tem a promoção, assim por diante, como se fala, a promoção para você entrar gratuitamente, sem pagar parcela e esse tipo de coisa. Certo? Como vem ambas as equipes para esse jogo? A equipe do MAC, ou melhor dizendo, primeiro, a equipe do Sampaio, ela vem muito mal, pois vem de 2 empates. Um empate contra a Imperatriz fora de casa e um empate contra o IAP dentro de casa, de um time que não conseguiu produzir, de um time que não tem jogado bem, de uma equipe que tem volume. A gente não pode negar, a equipe do Sampaio tem volume ofensivo, mas é um time que não consegue converter esse volume em gols, não consegue ter esse volume em jogadas, em levar perigos para o adversário. E mesmo que contra o jogo do IAP a gente tenha pressionado, a gente tenha cercado a equipe do IAP, realmente fazer o goleiro trabalhar não está sendo nosso forte, não está sendo o forte da equipe do Sampaio nesses últimos 2 jogos. Então, uma equipe que entra pressionada, porque em caso de empate ou derrota, o time já começa a não só pensar em classificação, começa a pensar em lutar contra a repescagem ou até mesmo, quase impossível, né? Mas lutar contra o rebaixamento. Mas vamos lá, sem pessimismo, lutar pela repescagem, não só apenas o G4. Em caso de derrotas, fica muito pior, porque aí depois temos mais um confronto, mais um clássico e entramos muito mais pressionado do que já está. Então, caso de uma vitória hoje, o Sampaio fica muito mais tranquilo. Empate, aí a gente já pode considerar que o time está entrando em crise até, né? Se quiser. Já o MAC ele chega numa situação bem melhor do que o Sampaio. Um empate contra o Moto jogando em casa e também uma vitória jogando em casa, né? Contra a equipe do Tuntum, né? Vitória de 3-1. E o MAC que vem melhor, o MAC que vem em um bom momento, o MAC que consegue jogar bem. O MAC abriu o placar e depois acabou dando uma relaxada contra um time que jogou mesmo 100%, buscando vencer e buscando realmente ampliar o placar e não dar chances para o adversário. A gente tem que ver qual o MAC que vem para essa partida, certo? E ainda tem uma outra questão, em caso que o MAC vença, a depender da combinação de resultados, isso pode ser muito bom para o MAC. É importante citar que esse ano, né, o Luminense está ali na liderança, com 6 pontos, e já sabendo disso, isso também serve para o Sampaio, porque sabendo que uma vaga provavelmente já está ocupada por um time que não é um dos grandes, sobra 3 vagas. E são 3 vagas para o Sampaio tentar buscar no campeonato, que vai ser complicado, sabendo que o Imperatriz agora parece que já assumiu a liderança depois da vitória de ontem, e o Moto pega esse Luminense em caso de vitória, o Moto também entra nesse G4. Então, é uma situação um pouco mais apertada para o Sampaio do que para o próprio MAC, certo? E aí, o que vem das duas equipes? O que a gente pode esperar da equipe do MAC? Antes, né, a gente tem que mostrar as nossas transmissões. A transmissão do jogo será feita na TV Sampaio no YouTube, ao quem tudo indica, sem, né, ser para membros, é uma transmissão aberta para todo mundo e também, né, como vocês estão vendo, pode ser acompanhado no GE, que é da onde eu tiro as informações da partida de hoje. Normalmente eu faço meu pré-jogo, certo? Então vai ser um jogo transmitido, mas se você puder e se você tiver disposição de pagar os 30 contos para ver o Sampaio não jogando muito bem, fique à vontade, compareça ao estádio. E aí, diante disso, como vem a equipe do Sampaio Corrêa para o jogo de hoje? A equipe de Luciano Quadros, ele tende a repetir a última formação que fez na última partida, mas eu acredito que isso talvez não aconteça por um motivo. A gente pegava um IAP dentro de casa, uma equipe um pouquinho mais fraca, né? E isso poderia pesar para ele colocar um time com 4 jogadores ofensivos. Acho que na partida de hoje ele vai querer ser um pouco mais receoso, ter um pouco mais de qualidade no meio de campo, segurar um pouco mais de meio de campo para diminuir os espaços. Eu espero, né, diminuir os espaços que ele deixou na última partida. Então, com isso, né, tem a escalação provável que eu colocar para vocês, mas eu vou fazer esse pequeno adendo. Né? Não tem desfalques,
por parte do Sampaio. Eu acho que só o Matheus Moreste, que ainda não estreou, e talvez ele possa ser já relacionado para a partida de hoje. Mas a escalação vai ser confirmada antes do jogo, certo? Então, tipo, não tem como ter essa exatidão. Com isso, pode acontecer que o Peu e o Gabriel Furtado eles possam ganhar a titularidade. E como vem o Sampaio em sua provável escalação, certo? O Sampaio vem com o Wellington Lima no gol, Iago Rocha na lateral direita, Clebão e Matheus Alves a dupla de zaga e Isaldo na lateral esquerda. Meio de campo de Neto, Neto Cavi, que eu acabei esquecendo, Daniel Mazerocha, aqui que vem um ponto que eu vou deixar de adendo. Daniel Mazerocha, ele é ponta direita, certo? Sendo ponta direita, ele estava jogando um pouquinho mais para frente no último jogo, e talvez ele não entre. Talvez o Stone possa jogar, porque o Stone até que produziu mais do que o Daniel Mazerocha nos últimos jogos, e aí com isso o Daniel possa ficar de reserva e entrar o Peu na posição dele. Eu acredito que isso que vai acontecer, o Peu volte a ser titular, né? Mas tá aí, Daniel Mazerocha, o Peu, Eric Carral, Stone e Emerson Carioca ou Gustavo Furtado. Espero que seja Gustavo Furtado, porque ele entrou 2 partidas e não jogou ainda. Certa bola nem chega nele. Vamos ver se hoje o Sampaio consegue pelo menos fazer a bola chegar, e se a bola chegar ele consegue fazer gol, né? Nunca se sabe. E aí, diante disso, vamos ver como vem o MAC. A equipe do MAC, ela vem sem poder contar com seu lateral direito, que é o Negueba, que continua machucado. E isso, essa lesão que ele sofreu ainda no primeiro tempo do jogo lá contra o Motoclube, né, que o Mac fez. Com isso, a tendência é que o Frank volte a ser titular, e o atacante Will, que acabou saindo com dores na partida passada, ele está relacionado e pode inclusive começar como titulares, certo? Então, o único desfalque da equipe do Mac é o Negueba, que já está uma partida fora praticamente. E qual será a provável escalação da equipe do MAC? Qual o provável time que o MAC pode entrar para a partida de hoje? Jean, Franklin, Júlio Nascimento, Kevin e André Radija, Vander, Rosivan e Vagalume, Nadson, aquele ou Luiz Gustavo, Joelson e o Will. Então, com isso, né, antes de eu fazer o meu parâmetro, e dessa vez eu não vou trazer o histórico de confronto por motivo de... Né, o histórico de confronto eles têm uma numeração muito... Não é exata, né, as informações são muito cruzadas, seja do Ogol, seja do Transfermarkt e assim por diante. Então, a gente vai direto para a arbitragem de Paulo José Souza Mourão, o primeiro assistente de Ivanildo Gonçalves da Silva e a segunda assistência de Geidson Mando Barros, quarto árbitro, Ronildo Alves Santos Vilar. Assim, a real, gente, é que o Sampaio não é favorito. O Sampaio já deixa de ser favorito há um tempinho em relação a muitos jogos, e agora não seria diferente. O Sampaio não é favorito. O MAC é o favorito ao título e favorito no jogo de hoje. É uma equipe com muito mais qualidade, é uma equipe com muito melhor condição, é uma equipe que parece ser bem melhor treinada, né? Marcinho Guerreiro tem lá suas questões, mas não parece ser uma equipe muito melhor treinada. E é uma equipe que, sim, entra com chances de vencer. E se o MAC tiver, vamos lá, gente, com todo respeito, se o MAC tiver com gana para o jogo de hoje, ele ganha o Sampaio tranquilamente. É 2-3-0. Assim, quando o time estava em má fase, meteu 3-0 no Sampaio, imagina o que ele vai fazer, o que ele vai fazer agora. Né? E lembrando que o Sampaio estava quase um ano sem ganhar, tem 3 jogos que não vence a equipe do MAC. Aí a gente, sim, continuando, confirmando, né? Além disso, Sampaio não ganha desde a final do Maranhense da equipe do MAC, certo? A gente não ganha desde aquela final do Maranhense, toda a polêmica que teve, que a gente só ganhou porque a gente roubou os jogadores dele, né? A gente comprou os jogadores dele tudo, comprou técnico, e aí teve que enfraquecer o rival para vencer. E acho que esse ano a gente não vai conseguir, né, que a gente não vai conseguir fazer isso. Então, o que parte do ponto? O Sampaio tá 4 jogos sem vencer, com 3 vitórias do MAC e um empate. E aí, pô, todo parâmetro, tudo contexto indica a vitória do MAC, uma boa vitória do MAC. Eu poderia dizer assim que eu tenho que ser, a gente tem que ser otimista e pô, a camisa vai pesar, a tradição vai pesar. Gente, pelo amor de Deus. A única chance é se o MAC querer fazer a mesma coisa que fez contra o Moto, né? Que fez 1-0 e ficou lá, levando com banho-maria o jogo e deixou o Moto crescer na partida, né? Mas se o MAC entrar focado, já era pro Sampaio. Certo? E aí a gente tem que torcer para o Marco entrar meio morto, para ir entrando esse meio morto aí a gente conseguir fazer alguma coisa.
certo? Porque não dá para contar com camisa pesando, que esses jogadores não entendem. Alguns pouquíssimos ali entendem o peso de camisa do Sampaio em contexto do Maranhense, em contexto regional. Poucos entendem. Tradição, essas coisas infelizmente não entram mais em campo, não são mais nem favoráveis à equipe do Sampaio. Então a gente tem que rezar para hoje o Sampaio estar num ótimo dia e o MAC não estar num dia bom para acontecer o jogo, certo? Ou simplesmente o MAC não ter sorte, sabe? Porque, tipo, se o MAC não tiver sorte, a bola bater na trave, a bola não quiser entrar, o Sampaio tem chance. Mas se a gente seguir a lógica de um MAC jogando no 100%, colocando para vencer, é muito difícil para o Sampaio, porque infelizmente hoje existe uma distância, certo? Posso estar errado? Posso estar errado. Pode acontecer? Pode não acontecer, né? Mas tudo bem, esse é o parâmetro e esse é o que eu vejo da partida de hoje. Então é isso. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até agora. Curta, comente, compartilhe. E um último aviso é que a gente não terá o pós-jogo em live, né? Infelizmente eu não estou em casa, não vou ter condições de fazer, porque eu vou acabar até chegando mais tarde. E com isso, a gente vai fazer só o vídeo pós-jogo, como fazia antigamente no ano passado, certo? Então, hoje não teremos o pós-jogo em live, sim em vídeo. Então é isso, muito obrigado que você assistiu esse vídeo e até o próximo. Falou!